No coração do Médio Oriente encontra-se Israel, oficialmente reconhecido como o Estado de Israel, um país que acena com seu charme cativante, é cercado pelo Líbano ao norte, Síria ao nordeste, Jordânia, ao leste, Egito a sudoeste e o mar Mediterrâneo a oeste. A história de Israel se desenrola com uma narrativa tecida a partir dos fios da rica história e de uma diversificada tapeçaria cultural. Com a notável obediência de um indivíduo nas páginas do Antigo Testamento encontramos Abraão, um homem de 75 que respondeu ao chamado divino para se aventurar longe de sua terra natal, acompanhados por sua esposa Sara e seu sobrinho Loteamento embarcaram em uma árdua viagem à terra de Canaã. Ao chegarem a Canaã, na terra prometida, eles receberam a notícia de que este território estava destinado a eles e seus descendentes. Mas antes de começarmos, confira. Tem acesso aos 3 livros que mais mudaram vidas financeiramente na história. Todo o conteúdo que você precisa para começar um 2024 com prosperidade e abundância em todas as áreas da sua vida. Comente "eu quero", enviaremos os livros imediatamente para você. Todos e-books digitais, aproveite essa oportunidade única. Israel é muito importante especialmente para 3 grandes religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Em todos os séculos, esta região tem sido um berço de civilização, testemunhando a ascensão e queda de numerosos impérios e culturas. Dos antigos israelitas e cananeus aos assírios, babilônios e persas, cada civilização deixou uma marca duradoura nas terras fuja por volta de 1000 AC, durante a era conhecida como a Monarquia Unida. As tribos israelitas unidas sob o rei Saul, seguindo o rei David, estabeleceu Jerusalém como capital, e o rei Salomão construiu o primeiro templo no venerado Monte do Templo. O templo tornou-se um local central para a adoração, incorporando a aliança entre Deus e o povo judeu através de sacrifícios e rituais. Após o reinado de Salomão, o reino foi dividido em regiões norte e sul. Os assírios conquistaram o reino do norte de Israel em 722 a.C., levando ao exílio de muitos habitantes. Posteriormente, os babilônios conquistaram o reino meridional de Judá em 586 a.C., resultando na destruição do primeiro templo e no exílio babilônico de muitos locais de Judá. Após a queda do Império Babilônico para os persas, Ciro, o Grande, emitiu um decreto permitindo que os exilados judeus retornassem e reconstruíssem seu templo. Isso marcou o início do período do Segundo Templo, durante o qual o Segundo Templo foi erguido em Jerusalém no primeiro século depois de Cristo. O cristianismo surgiu em uma região e Jesus de Nazaré, uma figura central do cristianismo, viveu e pregou lá. No entanto, em 70 AC, durante a Guerra Romana-Judaica, os romanos destruíram o Segundo Templo. O entrelaçamento de eventos históricos, textos religiosos e evidências arqueológicas no antigo Israel moldaram profundamente a cultura religiosa e identidade histórica do povo judeu, deixando um impacto duradouro no mundo. Em geral, a imigração judaica para a Palestina nas décadas de 1920 e 1930, um movimento significativo se desenrolou como pessoas procuraram segurança contra o antissemitismo e a perseguição na Europa imigrando para a Palestina. Esta migração, conhecida como Aliyá, não alterou apenas a população composição da Palestina, mas também aumentou as tensões com os residentes árabes. Motivados pelos objetivos do movimento sionista, esses imigrantes adquiriram terras de proprietários árabes e estabeleceram assentamentos agrícolas chamados kibbutz e moshavim. Esses assentamentos pretendiam formar comunidades judaicas independentes e desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da infraestrutura judaica e instituições. No entanto, o crescente influxo de imigrantes judeus e o estabelecimento desses assentamentos levantou preocupações entre a população árabe. Líderes e comunidades árabes estavam preocupados com a possibilidade de perderem os seus direitos políticos à terra e à identidade nacional. Eles viam a imigração judaica como uma ameaça aos seus sonhos culturais de autodeterminação e ao modo geral de vida. Esse medo levou a confrontos violentos entre as comunidades judaica e árabe. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, chefe da agência judaica e futuro primeiro-ministro de Israel, fez uma proclamação histórica, a Declaração de Independência de Israel.
Este documento crucial anunciou oficialmente a formação do Estado de Israel. Ben-Gurion destacou os profundos laços históricos entre o povo judeu e a terra da Palestina, enfatizando a necessidade de uma pátria onde os judeus pudessem viver livremente e com segurança. A declaração reconheceu o sofrimento e a perseguição sofrida pelos judeus ao longo da história, especialmente durante o Holocausto, sublinhando a necessidade imperiosa de um Estado judeu. Expressou gratidão pelo reconhecimento internacional e apoio recebido, referindo-se às Nações Unidas. A resolução da Assembleia Geral aprovada em 29 de novembro e o avanço rápido de 76 anos de partição da Palestina em Estados judeus e árabes separados é um evento crucial nos últimos anos. A história de Israel deixa o mundo surpreso, mas é crucial aprofundar no profundo significado de Jerusalém para compreender verdadeiramente o contexto desses desenvolvimentos. O significado de Jerusalém, situada na região do Mediterrâneo Oriental, não é apenas antiga, mas também repleta de história cativante e profundo significado por milhares de anos. Tem sido um centro de debate político-religioso. A importância cultural tornando-a um lugar especial na terra. A história da cidade está fortemente entrelaçada no tecido das principais religiões como o judaísmo, o islã e o cristianismo, transformando-o em um espaço sagrado estimado pelos seguidores dessas religiões. No reino do judaísmo, Jerusalém se ergue como a cidade mais sagrada e a capital eterna do povo judeu. A sua importância vai além de ser frequentemente mencionado na Bíblia hebraica. Jerusalém está intimamente ligada ao primeiro e ao segundo templos que detinham a supremacia. A importância no culto judaico. Esses templos eram reverenciados como lugares sagrados onde se acreditava na presença de Deus. Para habitar o Muro das Lamentações, um remanescente simbólico do segundo templo carrega imenso significado religioso para os judeus em todo o mundo, serve como um local de oração e peregrinação que liga os crentes. A rica história do culto judaico. Além disso, Jerusalém é reverenciada por sendo o local onde a oferta de Isaque por Abraão a Deus revelou um testamento duradouro para uma vida inabalável. A devoção e sacrifício. O cristianismo também considera Jerusalém uma cidade sagrada devido à sua estreita associação com Jesus Cristo. A vida de Jesus foi intrinsecamente ligada a Jerusalém, pois testemunhou eventos cruciais, como a ressurreição da crucificação e a ascensão da Igreja do Santo Seiler. Amplamente reconhecido como a visão do enterro, da crucificação de Jesus e a ressurreição permanece como um testamento tangível para esses eventos significativos em outros locais cristãos queridos. Em Jerusalém inclui a Via Dolorosa, que se acredita ser o caminho que Jesus percorreu enquanto carregando a cruz. No Jardim do Getsemane, onde Jesus rezou antes de sua prisão, e no Monte das Oliveiras, de qual ele teria ascendido ao céu, o fascinante fascínio de Jerusalém se estende por toda parte, atraindo peregrinos cristãos que encontram profundo significado espiritual em seus locais sagrados. Para os seguidores do cristianismo, esses lugares em Jerusalém não são apenas destinos, são jornadas profundas da alma. Da mesma forma, o Islã tem Jerusalém em alta estima, com foco particular no local sagrado conhecido como Al-Haram al-Sharif, ou o Nobre Santuário. Este local sagrado abrange dois marcos proeminentes, a Cúpula da Rocha e a Mesquita al-Asha. De acordo com a tradição islâmica, a Cúpula da Rocha marca o local exato onde o profeta Maomé ascendeu ao céu durante a extraordinária jornada noturna, conhecido como al-Isra wal-Miraj, dentro do Nobre Santuário que a Mesquita al-Asha mantém um lugar especial. É considerado um local único onde o profeta Muhammad conduziu todos os outros profetas de Allah em oração, classificada como a terceira mesquita mais sagrada do Islã. Depois da Masjid al-Haram em Meca e a mesquita do profeta na Mesquita Medina al-Aqsa são um santuário venerado. Por esse motivo, os confrontos estão cada vez mais aumentando, com países cristãos apoiando Israel nesse terrível conflito, que está quase tomando proporções nucleares nos dias de hoje. A Rússia está cada vez mais pedindo paz entre o conflito, e caso a paz não seja estabelecida, o país deve tomar decisões nucleares, segundo algumas fontes locais. A Rússia está tendo um grande prejuízo com essa guerra em Israel, e os Estados Unidos estão entrando em atritos com os israelenses, principalmente após os recentes ataques a Gaza. Praticamente 90% das bombas erraram os alvos, gerando prejuízos enormes. A qualquer momento essa guerra pode tomar um grande desfecho,
Mas e para você, quem sairia vitorioso? Deixe nos comentários sua opinião a respeito desse assunto. Até uma próxima.